Vamos acompanhar que o Elias é um cara sensacional. Olha só, o Antônio é um bolsonarista. Tchau, Antônio. Aqui não tem democracia com golpista, meu caro. A gente censura mesmo, tá? Que é muito importante. Deixa eu pegar aqui só. Vamos lá, gente. Ouvir aqui o queridíssimo Elias Jabbour. Bora. Não fala um detalhe que faz toda a diferença do que cerne o desenvolvimento urbano da China em relação aos Estados Unidos. A terra na China ela é pública. Então, o Estado ele pode fazer a intervenção que ele bem entender no território, porque a propriedade da terra é dele mesmo. Sem que antes ele tenha que, por exemplo, ao desalojar mais de 1 milhão de pessoas para construir a usina de Três Gargantas, entregar casa, apartamento, televisão, móveis de melhor qualidade do que no momento anterior. Né? Então, a China também tem esse lado do solo ser urbano e haver profundas negociações para desalojar pessoas. Existe até um caso em que uma família não aceitou as condições do Estado para sair daquele lugar e a casa continuou lá e a ferrovia passa em torno daquela casa. Ou seja, então, o fato do solo na China ser público, ele é fundamental. A Globo ela não fala um detalhe que faz toda a diferença do que cerne o desenvolvimento urbano da China em relação aos Estados Unidos. A terra na China ela é pública. Pinguem, gente. Então, o Estado ele pode fazer a intervenção que ele bem entender no território, porque a propriedade da terra é dele mesmo. Sem que antes ele tenha que, por exemplo, ao desalojar mais de 1 milhão de pessoas para construir a usina de Três Gargantas, entregar casa, apartamento, televisão, móveis de melhor qualidade do que no momento anterior. Né? Então, a China também tem esse lado do solo ser urbano e haver profundas negociações para desalojar pessoas. Existe até um caso em que uma família não aceitou as condições do Estado para sair daquele lugar e a casa continuou lá e a ferrovia passa em torno daquela casa. Ou seja, então, o fato do solo na China ser público, ele é fundamental. Enquanto que no capitalismo, Estados Unidos, ele é privado e ele é símbolo do quê? De especulação imobiliária. Tanto é que, por exemplo, a China pode expandir os seus metrôs nas grandes cidades, como Xangai ou Pequim, sem que isso gere o que nós chamamos de renda diferencial da terra, ou seja, uma valorização da terra muito alta naquele lugar que leve à expulsão das pessoas para outros lugares da cidade. Ao contrário, quando eu estive na China em 2004, a primeira vez, eu peguei o metrô de Pequim e eu fui até a última linha do metrô de Pequim. Até a última linha. E o que eu percebia? Eu percebia que primeiro chegava o metrô e ao lado do metrô não tinha nada, só tinha mato, né? Para depois chegar as infraestruturas de casas, apartamento, fábricas. Por quê? Porque isso impede a geração de renda diferencial da terra. Hoje, por exemplo, a expansão de metrôs no Brasil e no mundo, ele pode levar a geração de renda diferencial e gerar, contraditoriamente, exclusão de pessoas que moram ao lado desses empreendimentos por conta da valorização da terra. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental, né, de colocar. Solo urbano, rendas diferenciais da terra, e mais do que isso, né, o solo só é público na China, só é estatal /público, porque houve uma revolução em 49 que estatizou não somente os meios de estratégia de produção, mas também a terra. Então, aqui a Globo omite a informação fundamental. Houve uma revolução na China e essa revolução estatiza a terra, e a estatização da terra ela é fundamental para entender esse processo absurdo que é o desenvolvimento das cidades na China e das cidades inteligentes. Eu acho que esse também é outro ponto que eu acho que é interessantíssimo colocar. Né? Outro ponto que eu acho que é interessante colocar é o que a China faz com o seu dinheiro. Em 1996, Xangai tinha 0 quilômetros de metrô. Em 2025, Xangai tinha cerca de 580 quilômetros de metrô. Em 2009, a China tinha somente 4 cidades com metrô.
hoje são 44 cidades, ou seja, em 15 anos a China expandiu o metrô para mais 40 cidades, levando, vamos dizer assim, a construção das chamadas Smart Cities, né, cidades inteligentes. São cidades altamente integradas com metrôs, né, por serviços digitais, então as pessoas têm acesso, qual que é o hospital mais próximo na internet, enfim, é um negócio assim que só quem vive lá pode perceber o Obrigado, meu quão amor. funcional é viver em uma chamada cidade inteligente, tá? Os Estados Unidos, eles gastaram em guerras, desde a invasão do Iraque, por exemplo, cerca de 9 a 10 trilhões de dólares. Isso acontecia enquanto a China investia em infraestruturas de trens de alta velocidade, de metrôs, Falta R$9, cities, gente. enquanto os Estados Unidos via as suas infraestruturas caírem aos pedaços. Né? Você anda para o metrô de Nova York, é uma vergonha. Né? É rato andando na linha do metrô, é um metrô ultra sujo. Mesmo Paris, por exemplo, que é um lugar que o pessoal gosta muito de ir, você vê amontoados de sujeira no metrô de Paris. Além de que a chance de você ser furtado no metrô de Paris, Nova York, é muito grande. Se você vacilar com a tua carteira, vão levar. Já fui roubado já nessa situação em Paris. A China, não. As estações de metrô na China, além de serem um baita ponto de encontro, porque são praticamente shopping centers que estão ali embaixo, né, são lugares muito limpos, muito tecnológicos e muito seguros em relação ao que você vê nos Estados Unidos. E aí eu sou uma pessoa que sou muito ocupada com essa questão que envolve os destinos do capitalismo e do socialismo. A diferença básica hoje entre capitalismo e socialismo, pessoal, fica muito evidente no nível de desenvolvimento urbano que tem alcançado essas cidades da China, em comparação com as cidades da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. E mais do que isso, né, a expansão das linhas de trens de alta velocidade é a mesma coisa. Né? E quando os Estados Unidos têm, acho que, poucos quilômetros de trem de alta velocidade, a China, em 15 anos, construiu 50 mil quilômetros de trens de alta velocidade. E aqui vem uma outra questão que também envolve essa questão que envolve a construção rápida de metrôs. A China constrói bens públicos, esses bens públicos eles não são orientados ao lucro. Muito pelo contrário. A China tem uma estrutura, por exemplo, uma estrutura de subsídios para trens e metrôs de cerca de $1 trilhão por ano. O que significa, por exemplo, que se isso acontecesse aqui no Brasil, qual que seria a primeira discussão que seria feita? Capa de jornal. Os metrôs, trens, ferrovias têm que ser privatizadas. Isso seria um escândalo nacional aqui no Brasil, ao se publicizar que o Brasil gasta muito dinheiro com o subsídio às infraestruturas. O metrô de Xangai, por exemplo, eu acho que ele custa 4 yuanes, tá? Desses 4 yuanes, é o que o Estado cobra do consumidor, os outros 6 são subsidiados. E você não mantém um sistema com 50 mil quilômetros de alta velocidade sem que seja no base do prejuízo. E aqui tem todo um arcabouço financeiro que a China tem, né, que nenhum país capitalista do mundo tem. Ou seja, existe gerenciamento de risco, existe agências estatais que compram créditos de risco, compram créditos podres dos bancos públicos. Esses créditos podres, ao longo do tempo, eles são absorvidos pelo Banco Popular da China, né? E ao ser absorvido pelo Banco Popular da China, esses créditos podres, eles simplesmente desaparecem. Ou seja, a China tem muito crédito chamado podre, né? Por conta desses imensos investimentos em infraestruturas, só que o Estado chinês criou mecanismos de absorção desses créditos podres, sem que isso comprometa o sistema financeiro internacional. E aqui vem uma outra discussão que envolve o caráter público do sistema financeiro chinês. Ou seja, na China, a moeda... R$9, gente. Obrigado, tudo isso aí é questão de moeda, tá, pessoal? Fechamos. Tá? A moeda ela é pública. Então, cada yuan que é criado pelo Estado chinês, por um banco chinês, ele tem que voltar para a sociedade em termos de bens, serviços e mercadorias. Não existe emissão de moeda na China sem a contrapartida sob forma de bens, serviços e mercadorias. Nos Estados Unidos, a impressão de dólares, por exemplo, serve a uma série de coisas, inclusive para a valorização cambial de terceiros países, fazer guerra cambial, né? E boa parte do dinheiro que entra em circulação nos Estados Unidos vai para a especulação. Ou seja, o socialismo é uma economia cada vez mais e cada vez mais profundamente uma economia monetária de produção,
enquanto como é que o capitalismo é uma economia monetária de especulação, uma economia financiarizada. E hoje a diferença entre capitalismo e socialismo também é isso. Sistema financeiro público, economia monetária de produção. Capitalismo, sistema financeiro privado, sistema financeiro, economia monetária de especulação. Essa é uma categoria, essa é uma diferença fundamental entre capitalismo e socialismo. E mais do que isso, a questão da financiarização, ela não é um problema do capitalismo, ele não é um ponto fora da curva. O capitalismo é financiarizado. É uma fase do capitalismo essa. Então, a financiarização, ela tem a sua contraparte no socialismo, que é uma economia monetária de produção, onde os meios de produção, o solo urbano, rural, as grandes empresas e o sistema financeiro são públicos. Isso faz toda a diferença. Se o Fantástico dissesse isso, por exemplo, ela mataria a pau. Mas esse seria uma verdade muito chocante para quem prega o dia inteiro ajuste fiscal, para quem prega o dia inteiro arcabouço fiscal, a necessidade de altas taxas de juros para combater a inflação. Seria uma alta anulação. Mas o fato é que o Fantástico não disse isso, e eu falo aqui hoje. A China só consegue fazer tudo isso porque tem o sistema financeiro público, porque tem a terra é pública, porque as grandes empresas são públicas, os bancos emprestam dinheiro, bancos públicos para empresas públicas, e a moeda que é criada por banco é uma moeda do Estado, é uma moeda fiduciária, e ao fim e ao cabo, como é de Zé para Zé, do Estado para o Estado, você pode rasgar esse livro de contabilidade pela via da contração, da absorção desses créditos podres pelo Banco Central da China, sem nada acontecer na economia do país. Sem que haja desvalorização cambial, sem que haja alta taxa de juros, aumento da taxa de juros, etc, etc, etc. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!